Você já assistiu Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica de 1989? Eu sou Bill S. Preston, o Ilustre. E eu sou o Ted... Bill, segura aqui. Ah, tá bom. Peraí. E eu sou o Ted Theodore Logan. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no clássico de 1989, Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, dirigido por Stephen Herrick e escrito por Chris Matheson e Ed Solomon. Esse filme icônico nos apresenta Bill Preston e Ted Theodore Logan, dois amigos que, com a ajuda de um viajante do tempo, embarcam em uma jornada épica para garantir um futuro brilhante para a sua banda e para o mundo. E antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E chega de enrolação e bora lá! Bill e Ted são dois amigos do ensino médio que sonham em formar uma banda de rock, Wild Stallions. No entanto, eles enfrentam um grande problema: se não passarem no exame final de história, a banda será desfeita e seus sonhos serão destruídos. Sem um bom desempenho acadêmico, o futuro da banda e até mesmo da sua amizade estão em perigo. A sorte deles muda quando Rufus, um grande viajante do tempo do futuro, aparece para ajudá-los. Rufus revela que no futuro, a música da banda Wild Stallions desempenha um papel crucial na criação de uma sociedade utópica. Para garantir que eles não falhem, ele lhes dá uma cabine telefônica que funciona como uma máquina do tempo. Bill e Ted viajam para diferentes períodos da história para coletar figuras históricas que possam ajudá-los a completar seu trabalho de história. Entre os personagens que eles encontram estão Sócrates, Joana d'Arc, Abraham Lincoln e outros ícones históricos. As viagens no tempo geram situações cômicas e complicações inesperadas, já que Bill e Ted tentam manter tudo sob controle enquanto coletam figuras históricas. Ao mesmo tempo, eles precisam garantir que suas próprias ações no passado não alterem o curso da história. Após uma série de peripécias e mal-entendidos, Bill e Ted conseguem reunir todos os personagens históricos e entregar um trabalho excepcional. Isso não só garante a passagem no exame, como também assegura que a banda Wild Stallions terá o futuro promissor que sempre sonharam. O roteiro foi escrito por Ed Solomon e Chris Matheson no início de 1987, com base em uma rotina de comédia stand-up que eles fizeram na faculdade. O diretor Stephen Herrick chamou o roteiro de incrivelmente hilário, mas reconheceu que devido ao humor direcionado ao público específico, o filme seria um grande sucesso ou um grande fracasso. Ele disse que vender o filme para distribuidores era difícil. A Warner Bros. Queria produzi-lo com um orçamento de 10 milhões, mas não conseguia descobrir como financiá-lo. O filme acabou sendo adquirido por Dino De Laurentiis por meio da De Laurentiis Entertainment Group. Em uma entrevista em 1991, o co-roteirista Ed Solomon disse que os personagens Bill e Ted eram originalmente vistos como caras magros de 14 anos com calças bocas de sino, de cintura baixa e camisetas de heavy metal, que eram desprezados pelos garotos populares da escola. A escalação de Keanu Reeves e Alex Winter mudou as imagens dos personagens. Originalmente, o filme se chamaria Bill e Ted's Time Van. O enredo principal era semelhante, com Bill e Ted prestes a reprovarem na aula de história, arruinando seus planos de formar uma banda. No entanto, o que mudaria era que eles pegariam emprestado uma van do seu amigo Rufus, de 28 anos. Enquanto dirigiam a van, eles acabariam entrando na Alemanha nazista, e depois de algumas travessuras, trariam Adolf Hitler de volta à atual San Dimas, antes de continuar a coletar outras figuras históricas. Solomon disse que essa abordagem se tornou problemática, e Hitler foi trocado por Napoleão no roteiro final. Outras ideias do roteiro que foram descartadas incluíam mais envolvimento dos colegas de classe de Bill e Ted, incluindo fazê-los viajar no tempo com eles, visitar Júlio César no Império Romano e acabar causando sua morte, e ajudar um homem das cavernas pré-histórico a inventar o fogo para que pudessem acender um baseado. A van, uma Chevrolet 1969, foi abandonada por ser considerada muito semelhante ao DeLorean usado na trilogia De Volta para o Futuro. Mais tarde, foi substituída por uma cabine telefônica, que, ao contrário da crença comum, não foi concebida como uma referência à TARDIS, não sei se é assim que fala, tá? Da série Doctor Who. O roteirista Matheson disse: todos nós éramos tão desorientados e não sabíamos nada sobre Doctor Who. O diretor selecionou entre 200 e 300 atores para os papéis principais, pedindo aos atores que tentassem ambos os papéis durante as audições. Keanu Reeves foi um dos primeiros a fazer o teste, e Herrick rapidamente o identificou como seu Ted. Ao lado de Reeves, 24 atores foram chamados de volta e fizeram o teste em vários pares para encontrar uma boa química. Naquele dia, Reeves foi um dos primeiros a chegar junto com Alex Winter, e quando esperava o início das audições, descobriu que eles tinham muitos detalhes pessoais em comum, como um interesse comum em baixo e motocicletas. Eles rapidamente desenvolveram uma amizade durante as audições, o que lhes rendeu os papéis principais. Uma lenda urbana de longa data diz que Reeves fez o teste para Bill
e Winter para Ted. De acordo com Winter, a história surgiu porque os personagens são muito semelhantes, e até mesmo ele e Reeves às vezes ficavam confusos sobre quem era quem. Por meio de ensaios, Winter e Reeves trabalharam no desenvolvimento dos seus personagens para afastá-los de serem estereotipados preguiçosos cômicos e inserir sinceridade e outros elementos mais humanos neles. Winter descreveu a escalação de George Carlin como Rufus como um acidente muito feliz. O papel de Rufus não havia sido estabelecido quando as filmagens começaram. O diretor afirmou que sua intenção era ter Ed Van Halen como Rufus, dada a frequência de referências ao Van Halen no roteiro. Mas isso não foi possível devido ao baixo orçamento do filme. Eles começaram a procurar outros atores que se encaixassem, fazendo uma pequena lista que incluía Ringo Starr, Roger Daltrey e Sean Connery. Eles logo reconheceram que ninguém nessa lista era comediante, exceto talvez Starr. Os produtores Scott Kupf e Bob Cort tinham acabado de filmar Outrageous Fortune, que coestrelou George Carlin, e com a produção quase concluída, conseguiram que ele concluísse as filmagens. O filme foi filmado com um orçamento de 8,5 milhões em um período de 10 semanas, incluindo 2 semanas na Itália. Como o diretor estava buscando a mesma abordagem cômica da história Monty Python e o Cálice Sagrado, eles trouxeram seu designer de produção, Roy Ford Smith, para esse filme. As filmagens principais foram feitas em 1987 nas áreas metropolitanas de Phoenix, Arizona e Tempe, Arizona. As cenas no parque aquático Water Loops são uma combinação de tomadas de estabelecimento no Raging Waters, em San Dimas, e tomadas com atores no Arizona. Devido ao orçamento limitado, eles não puderam fechar parques aquáticos para as filmagens, e portanto, todos os que estavam no fundo dessas tomadas eram clientes pagantes dos parques aquáticos. Originalmente, o filme terminaria com Bill e Ted dando seu relatório em uma pequena sala de aula, passando de ano e indo para o baile com as princesas resgatadas. A equipe de produção achou que isso parecia decepcionante e criou a apresentação em um auditório maior para dar uma melhor noção de escala, com um show de som e luz para criar um cenário mais dramático. O corte inicial do filme tinha 2 horas e 25 minutos de duração e foi significativamente cortado. Uma dessas cenas filmadas foi um longo número de música coreografada que teria dado início ao filme, começando com Bill e Ted dançando com uma guitarra imaginária a caminho da escola, e acabariam sendo intimidados por atletas quando chegassem. Em fevereiro de 2020, Winter encontrou algumas fotos da versão filmada da cena, em um disco rígido antigo, e as compartilhou na internet com alguns detalhes adicionais sobre a produção. Embora eles tenham tentado encontrar os rolos do filme com essas filmagens cortadas, Winter disse que provavelmente estão perdidos. O filme havia sido planejado para ser lançado em 1988, e as filmagens e a produção foram concluídas dentro do cronograma. No entanto, a distribuidora original do filme contraiu muitas dívidas no final de 1987 e em 1988 entrou com um pedido de falência. Nesse ponto, o filme estava em pós-produção e o diretor tentou mostrar o corte bruto para outros distribuidores. Ele disse que muitas dessas empresas ficaram confusas, perguntando a ele se existiam crianças que realmente falavam assim, ao ver o filme. O corte teve uma reação extremamente popular de um público de teste de voluntários retirados de shoppings locais, o que levou a uma pequena guerra de lances de empresas de produção para obter o título. Alguns dos antigos executivos da antiga empresa acabaram na Nelson Entertainment e, junto com a Orion Pictures, conseguiram garantir novos direitos de distribuição para o filme em 1988 por cerca de 1 milhão. Bill e Ted teve seu lançamento nos cinemas em 17 de fevereiro de 1989 e arrecadou mais de 40 milhões de dólares no mercado interno com um orçamento de cerca de 10 milhões. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma aprovação de 82% com base em 54 avaliações. No IMDb, a classificação é de 6,9. Uma sequência, Bill e Ted 2 Loucos no Tempo, foi lançada em 1991 e um terceiro filme em 2020. Também foram lançados jogos para Game Boy, NES e Atari, que eram muito vagamente baseados no enredo do filme. E galera, que química boa do Keanu Reeves e do Alex Winter. Os personagens são muito carismáticos e memoráveis e engraçados, claro. O humor do filme pode ser considerado algumas vezes infantil para algumas pessoas. As piadas e situações podem parecer menos engraçadas para um público mais velho ou mais crítico, né? E o CGI pode não ter envelhecido bem, mas não me incomodou em nada, até porque são bem poucas as cenas que eles usam e é apenas quando eles estão viajando no tempo. E assim, no geral, Bill e Ted é um clássico cult que oferece uma experiência muito divertida e nostálgica. E embora possa não ser considerado um filme de comédia sofisticado por todo mundo, ele tem seu charme, tem seu humor e uma abordagem única que garante um lugar especial no coração dos fãs e na cultura pop. Mas eu quero saber de você. Você gosta do filme ou não gosta? Deixa aí nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!